Graça e paz sejam convosco, amada Igreja. Que este seja um domingo santo das nossas vidas, que hoje possamos louvar o nome do Senhor, possamos aprender com as suas Sagradas Escrituras e possamos compreender que Ele é o nosso Deus. Amados do Senhor, hoje continuamos a série de pregações dedicada a como glorificar a Deus das 9 às 18. Como podemos nós viver a nossa fé todos os dias da nossa vida, inclusivamente nos dias em que trabalhamos. Como podemos nós viver a nossa fé e devemos viver a nossa fé em todos os momentos. Como podemos ser nós discípulos fora das igrejas. Como podemos ser nós discípulos fora do nosso ambiente familiar que é cristão. Como podemos ser nós cristãos no meio daqueles que não o são. Na semana passada vimos que Deus trabalhou de uma forma gloriosa e que a forma como Deus trabalhou fez que existisse o mundo, que houvesse a terra. Vimos que foi a sua obra criadora, o seu trabalho, que fez com que houvesse humanidade. E sendo o Senhor o nosso maior exemplo, sendo Deus o nosso Senhor, sendo Deus o soberano sobre as nossas vidas, devemos olhar para Ele, para os princípios que o regem, para também podermos lidar com o nosso dia-a-dia e poder colocar esses princípios na nossa vida. Hoje, irmãos e irmãs, vamos falar sobre a dignidade do trabalho. Hoje vamos falar sobre como o trabalho em si mesmo é algo digno e que somos chamados a exercer. E por isso, irmãos, convido já a abrir as Bíblias em Gênesis. Gênesis no capítulo 1. E vamos ler do versículo 24 ao versículo 31. Gênesis 1, do versículo 34 ao versículo 31. E diz-nos o texto bíblico: depois Deus disse que a terra produza toda a espécie de seres vivos, animais domésticos, animais selvagens e todos os bichos conforme as suas diferentes espécies. E assim aconteceu. Deus criou todas as espécies de animais selvagens, de animais domésticos e todos os bichos, e achou que todos eram coisas boas. Deus disse ainda: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, que ele tenha poder sobre os peixes do mar e as aves do céu, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre todos os bichos que andam sobre a terra. Deus criou então o ser humano à sua imagem, criou-o como verdadeira imagem de Deus. E este ser humano criado por Deus é o homem e a mulher. Deus abençoou-os desta maneira: sejam férteis e cresçam, encham a terra e dominem sobre os peixes do mar e as aves do céu e sobre todos os animais que andam sobre a terra. Deus continuou: dou-vos todas as plantas que produzem semente e que existem em qualquer parte da terra e todas as árvores do fruto com a sua semente própria. É isso que devem comer. Dou todas as verduras como alimento aos animais e aves e todos os seres vivos que andam sobre a terra. E assim aconteceu. E Deus achou que tudo aquilo que tinha feito era muito bom. Passou uma tarde e veio amanhã. Era o sexto dia. Até aqui, irmãos, a palavra que hoje nos vai servir como meditação. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar a Deus. Senhor Deus, graças te damos porque nesta manhã nos dás a possibilidade de aceder à tua palavra. Graças te damos porque hoje podemos ter a tua palavra no nosso meio. Podemos escutá-la. E o que te pedimos é que sejas tu a trabalhar em nós. Que sejas tu a trabalhar no nosso coração, na nossa mente, para que a missão que tens guardada para nós possa ser cumprida através de tudo aquilo que é a nossa vivência diária. Senhor Deus, torna-nos dignos de aceder àquilo que tens guardado para nós. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Deixa sentar, irmãos e irmãs. Amados do Senhor, como dissemos a semana passada, um dos grandes problemas que assalta os cristãos é a sua falta de capacidade de olhar para todos os momentos da sua vida e considerar que são momentos ao serviço de Deus. Ou seja,
na mente da nossa sociedade e provavelmente na mente de muitos cristãos, hoje, o ponto de vista que exercemos sobre o trabalho continua a ser um ponto de vista medieval. Ou seja, o trabalho serve para que nós possamos atingir os nossos objetivos. O trabalho serve para que nós possamos ter a vida que desejamos. O trabalho serve não para podermos trabalhar para uma vida depois da morte, mas para trabalhar unicamente para esta vida. Ou seja, procuramos unicamente autossatisfação no trabalho que realizamos. Irmãos, o grande problema que surge quando encaramos desta forma o trabalho é que desvaloriza a ação de trabalhar. Desvaloriza porque reduz o trabalho meramente a uma autossatisfação. Mas vai mais além disso, porque se olharmos para o trabalho unicamente desta forma, então, como cristãos comprometidos, vamos ter que chegar à conclusão que o trabalho que realizamos na igreja é o único que é santo. Porque todo o trabalho que realizamos fora da igreja serve unicamente para uma autorrealização pessoal. Esta visão tem muitas limitações do ponto de vista bíblico, é errada. Do ponto de vista bíblico, o trabalho não serve unicamente para a autossatisfação. Diria mesmo que, do ponto de vista bíblico, o trabalho não serve primeiramente para a autossatisfação. Sempre que centramos em nós a razão de fazer o que fazemos, seja aquilo que for, sempre que centramos em nós as razões da nossa existência, o que estamos a fazer é um pouco como fizeram os seres humanos em Babel. O que estamos é à procura de construir um nome. Estamos à procura de nos realizar. Estamos à procura de sermos autossuficientes. Estamos à procura de, por nós próprios, atingirmos os objetivos. Ou seja, em última análise, estamos a dizer que somos tão autossuficientes que não precisamos de Deus. Procuramos para nós um nome. Irmãos, isto não é nada de novo. Como desde Babel, que a humanidade procura para si a autossuficiência necessária para não precisar de Deus. Desde Babel, que a humanidade procura que Deus tenha a menor possibilidade possível de intervenção na vida de cada um. Contudo, irmãos, sobre o ponto de vista bíblico, fazer um nome para nós é algo de errado. Porque estamos a afastar Deus das nossas vidas. É claro que esta visão tem consequências trágicas. Esta visão, se olharmos assim para o trabalho de autossuficiência, de procura, de uma mera procura de satisfação pessoal, irmãos, vamos ter que chegar à conclusão que vivemos numa ilusão, porque a única coisa que procuramos no trabalho é a remuneração. Quando procuramos meramente a remuneração no trabalho, vamos ser frustrados, porque quando atingimos certo patamar que estabelecemos como objetivo, logo queremos outro. E andamos frustrados ao longo da nossa vida. Mas, quando o trabalho que possuímos não nos retribui na medida esperada, isso também nos cria uma desilusão tremenda. E passamos a considerar o trabalho apenas como um mal necessário. Um mal menor. Passamos a olhar para o trabalho como bom ou mau. Como se o trabalho em si mesmo tivesse a possibilidade de ser moralmente classificado. Irmãos, quando tal acontece, começamos a considerar certos trabalhos como inferiores e certos trabalhos como superiores. E classificamos esses trabalhos mediante a remuneração que temos. Sempre que isso acontece, irmãos, nós estamos a tirar dignidade ao trabalho que é realizado neste mundo. Claro que esta visão, irmãos, não tem em conta os dons que Deus nos dá. Porque nem todos são chamados a ter os mesmos dons. E isso não faz com que os dons que temos e que aplicamos nos mais diferentes trabalhos sejam menos dignos. Deus usou os dons de cada um dos seres humanos para construir uma sociedade melhor. O ponto de vista, volto a lembrar, calvinista do trabalho, é que Deus usa cada ser humano para que a sua obra possa continuar a ser propagada
fazendo com que este mundo seja mais justo. O trabalho serve para criar um mundo mais justo. Um mundo à imagem de Deus. Ou seja, o trabalho é em si mesmo digno e deve ser valorizado como tal. Quando procuramos apenas remuneração ou autorrealização, autossuficiência no trabalho que procuramos, irmãos, o que estamos é a criar um ídolo. Porque o trabalho passa a ser a finalidade em si próprio. E o trabalho não é a finalidade em si própria. Irmãos, Tim Keller, volto a dizer, este pastor americano, está a servir de base para a nossa série de pregações. Tim Keller diz que os trabalhos de qualquer natureza, não importa se feitos com mãos ou com a mente, evidenciam a nossa dignidade de ser humanos, pois refletem em nós uma imagem que é de Deus Criador. A forma de nós trabalharmos é a forma de nós passarmos ao mundo a imagem do Deus que nos criou. Por isso, tudo aquilo que fazemos deve ser feito com a maior dignidade que nós possamos ter. Porque estamos a ser reflexos e mensageiros de Deus onde quer que estejamos. Ao olhar para o texto de hoje, nós também podemos ver essa importância. Por isso vos trouxe Gênesis capítulo 1. De todos os animais que Deus criou, de todos os animais, o ser humano é o único que recebeu um mandato específico. De todos os animais, de milhares de espécies, de milhões de espécies, a única espécie que recebe um mandato para fazer algo é o ser humano. E qual é esse mandato? Sejam férteis, cresçam, encham a terra e dominem. 4 mandatos, irmãos, versículo 28. Sejam férteis, cresçam, encham a terra e dominem a terra. É claro, irmãos, que ao longo da história este versículo foi usado para fazer as maiores barbaridades que podiam ser extraídas deste versículo. Este versículo foi usado na Europa do século XV e XVI, numa altura em que a Europa pensava que dava novos mundos ao mundo. Este versículo foi usado para subjugar aquilo que era considerado raças inferiores, porque não pertenciam a esta raça que devia dominar. Irmãos, ao longo da história, este versículo também foi usado para dizer que o direito do ser humano era de subjugar e de explorar o mundo em que vivemos. Este versículo foi usado, irmãos, para que as espécies animais fossem consideradas de tal forma inferiores que não interessava se existiam ou não. Mas, irmãos, esta é uma leitura errada do texto que estamos a ler. Esta é uma leitura que não pode ser retirada deste texto. Porque, primeiro, este texto aparece antes da queda do ser humano. Isto é importante, irmãos. O texto que hoje lemos aparece antes da queda do ser humano. Antes de haver pecado no mundo. Onde tudo era perfeito. E neste texto, irmãos, o que vemos primeiro é que o ser humano é vegetariano. Se vemos o versículo todo, vemos que ao ser humano não é dada a hipótese de comer animais. É dada a hipótese de comer vegetais. A introdução da alimentação, da carne, na vida do ser humano acontece depois da queda, não antes. Depois, irmãos, aparece, a consequência disso é que o ser humano não deve subjugar, não deve matar, deve cuidar. Ou seja, quando se diz que deve subjugar os animais, deve-se subjugar da mesma forma que Deus subjuga o ser humano, ou seja, com cuidado e com amor. Primeiro. Segundo, como diz Gerhard von Rad, Gerhard von Rad foi um pastor luterano e especialista do Antigo Testamento no século passado. Ele escreveu na altura, assim como os grandes reis da terra levantam uma estátua como sinal da sua soberania nas províncias distantes às quais não podem aceder pessoalmente, também o homem, com a sua semelhança a Deus, foi colocado na terra como signo da majestade divina. É um mandatário de Deus, chamado a preservar e a exercer a divina pretensão de soberania sobre a terra. E assim a criação do homem tem um significado retroativo sobre todas as criaturas que não sejam humanas, ao lhes dar uma nova relação com Deus. Parênteses, irmãos, o que Gerhard von Rad está a dizer é que o ser humano, como mandatário de Deus, tem a função de aproximar a criação de Deus ao próprio Deus.
Subjugar significa aproximar tudo aquilo que é criado de Deus. Ou seja, termina ele, o homem adquire, graças ao seu senhorio, uma dignidade dentro do âmbito particular da majestade de Deus. É a majestade de Deus que dá ao ser humano a possibilidade de estar neste mundo como um ser criado para cuidar. O ser humano é chamado para cuidar da criação. O ser humano é chamado para, em vez de Deus, ou com Deus, estar neste mundo e edificar este mundo. Ou seja, uma consequência clara da responsabilidade que Deus nos deu é transmitir ao caos ordem. E sempre que o ser humano se acha no direito de criar caos onde há ordem, irmãos, nós estamos a fugir daquilo que a Bíblia nos chama a exercer. E ao longo de séculos, o que temos visto é o ser humano a criar caos onde há ordem. Mas esse não é o mandato de Deus. O mandato de Deus é exatamente o contrário. Do caos geral, o ser humano é chamado a criar ordem. O trabalho é digno, porque é um dos princípios claros de Deus. O trabalho não é digno porque nós o exercemos. Ele é digno porque Deus nos manda que o exerçamos. Há uma frase lindíssima, irmãos, de um pastor chamado Philip Jansen, e ele diz: se Deus viesse ao mundo, como seria? Para os gregos da antiguidade, talvez um rei filósofo. Para os romanos de outrora, ele seria apenas um estadista, justo e nobre. Mas como é que veio o Deus dos hebreus ao mundo? E a resposta é: veio como um carpinteiro. Amados irmãos e irmãs, o nosso Deus veio ao mundo da forma mais simples que podia ter vindo. O nosso Deus veio ao mundo da forma provavelmente menos digna que podia ter vindo ao mundo, tendo em conta aquilo que eram as cosmovisões de um Deus nas outras religiões. Ele veio ao mundo, irmãos, no Antigo Testamento como um jardineiro e no Novo Testamento como um carpinteiro. A dignidade, irmãos, não está no trabalho, está na forma como nós exercemos o trabalho. A dignidade não está na remuneração que nós retiramos do trabalho, está na forma como nós tentamos, onde quer que o nosso pé pise, mostrar que Deus nos torna dignos. E, inclusivamente, torna dignos aqueles que não creem nele, através do trabalho que desempenhamos. Como é que nós queremos o trabalho, irmãos? Deus veio ao mundo para que a nossa sociedade fosse edificada, para que a sociedade fosse mais justa, para que as injustiças pudessem ir sendo apagadas. E é por isso, irmãos, que não podemos estar à espera que quem não é cristão, que quem não tem Deus no seu coração, realize o trabalho que é chamado, que os cristãos são chamados a exercer. Um trabalho que não é neste mundo mais justo. É obra nossa. O mandato é dado a nós. Cristãos que creem no Deus de Israel, o Deus que tudo criou. O apóstolo Paulo fala dessa dignidade falando sobre os escravos e os senhores. Nós podemos ler em Efésios 6, 5 a 9. Efésios 6, 5 a 9 fala-nos de como os crentes devem agir independentemente da classe social sobre a qual estão catalogados. E o texto diz-nos, irmãos, Efésios 6, 5: escravos, obedeçam, e a palavra é cuidadosamente, aos senhores que tiverem neste mundo. Façam-no com lealdade, como se estivessem agora a servir a Cristo. Não obedeçam só quando estão a ser vigiados. E para lhes agradar, comportem-se como servos de Cristo, que põem toda a sua alma no cumprimento da vontade de Deus. Ponham toda a boa vontade no trabalho, como se trabalhassem para o Senhor e não para os homens,
Lembrem-se que qualquer pessoa, seja escravo ou livre, receberá do Senhor a recompensa do bem que tiver feito. E, senhores, procedam da mesma maneira com os vossos escravos. Não os ameacem com castigos. Saibam que tanto para vós como para eles existe um Senhor que está nos céus e Ele não faz diferença de pessoas. Dignidade em tudo aquilo que fazemos. Independentemente da nossa classe social, nós somos chamados a ser dignos, porque onde quer que estejamos, nós somos chamados a ser reflexos do Senhor, servos do Senhor. Nós somos chamados a viver a nossa fé e edificar uma sociedade no qual o nome do Senhor seja conhecido. Deus, como diz o texto, não faz diferença de pessoas. O ser humano faz. Provavelmente das igrejas há diferenciação de pessoas. Mas Deus não faz exceção de pessoas. Por isso, onde quer que o nosso pé pise, nós somos chamados a ser verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Sejamos escravos ou livres. E hoje em dia, irmãos, há muitos mais escravos do que pensamos. Escravos verdadeiros, de trabalho de mão de obra que é explorada, escravos dos trabalhos, as famílias sofrem imensamente devido a essa escravatura. Hoje em dia continua a haver escravos por esse mundo fora. Mas, façamos o que façamos. O que o texto nos diz é que devemos ser servos de Cristo. Devemos colocar a nossa alma no cumprimento da boa vontade de Deus. Somos chamados a colocar a nossa boa vontade em qualquer trabalho que desempenhamos, diz-nos Paulo. Irmãos, gostava de vos dar uma ilustração. Mike era um porteiro de Nova Iorque. E juntamente com 14 colegas de profissão, também voluntários, criaram uma cooperativa. O prédio onde Mike é porteiro abriga mais ou menos 100 famílias. Atualmente, Mike tem 60 e poucos anos e emigrou da Croácia para os Estados Unidos quando ainda era jovem, à procura de trabalho. Entretanto, tem vários empregos, desde restaurantes a empregos que obrigavam a força de braços. É porteiro neste prédio há cerca de 20 anos. E chama a atenção pela sua atitude diferenciada no trabalho que desempenha. Ele impressiona pela forma como trata os moradores do edifício onde é porteiro. Ele orgulha-se de os ajudar, mesmo não sendo obrigado a isso. Ele carrega e descarrega as compras. Ele ajuda os moradores a encontrar estacionamento para o carro. Ele recebe os visitantes e encaminha-os. Ele faz questão de manter a entrada e o hall sempre limpos. Quando lhe perguntam porque é que ele sabe o nome de todas as crianças do prédio, ele responde porque é o meu trabalho. Quando insistem e lhe perguntam, mas porque é que dedica tanto a cada aspecto do seu trabalho? A resposta é, não sei. Provavelmente é porque só preciso disto para todos os dias me levantar de manhã. É que não me conseguiria olhar ao espelho se não tentasse fazer o meu melhor todos os dias. Como é que acordamos nós? Nas nossas manhãs. Fazemos nós o nosso melhor todos os dias? Fazemos o nosso melhor porque acreditamos que estamos a fazer algo que vai edificar o reino de Deus? Ou porque estamos à espera de uma remuneração? É porque estamos à espera de uma remuneração, irmãos, seja no trabalho doméstico, o reconhecimento dos nossos familiares, seja na escola, as notas, seja no trabalho que desempenhamos todos os dias, remuneração financeira. Estamos à espera de remuneração, vamos ser frustrados. Porque há de chegar um momento em que a remuneração não vai chegar para aquilo que achamos que é digno de nós.
o que dedicamos nós e como dedicamos nós a nossa vida ao trabalho? Se respondemos a estas perguntas, provavelmente vamos encontrar os pontos que nos levam muitas vezes a estar insatisfeitos na nossa vida. Não há maus trabalhos, irmãos. Não há maus trabalhos, a não ser aqueles que desumanizam as pessoas. Mas, regra geral, não há maus trabalhos. Há falta de compreensão daquilo que Deus espera de nós nos trabalhos que desempenhamos. A moralidade que nós colocamos no trabalho é algo, irmãos, que é dado pela visão que a sociedade tem sobre o trabalho. Mas nós, cristãos, não deveríamos considerar os trabalhos bons ou maus. Os trabalhos são oportunidades que nós colocamos os dons que Deus nos dá ao serviço de uma sociedade injusta. E que precisa de todos nós, das mais diferentes áreas, para tornar este mundo mais equilibrado e mais justo. Irmãos, o que vos exorto nesta manhã é que possamos abrir as nossas mentes e os nossos corações para valorizarmos e dignificarmos cada aspecto da nossa vida, cada trabalho que desempenhamos. Possamos valorizar e dignificar cada minuto que vivemos, porque cada minuto que vivemos é uma forma de nós tornarmos este mundo mais e mais de Deus. E não há imagem de Deus mais excelente que Cristo Jesus. E por isso somos chamados a ser discípulos de Cristo Jesus. Olhar para Jesus e ver como Ele agiu, como Ele se preocupou, como Ele amou. Possamos dignificar a nossa vida, dignificando aquilo que fazemos e orgulhando-nos daquilo que fazemos. Possamos dignificar a nossa vida de forma a nos comportarmos, como diz Paulo, a nos comportarmos como servos de Cristo. E que, onde quer que estejamos, possamos dar honra e glória ao nosso Deus. O Senhor nos guarde.